Inicia-se aqui o programa 45 minutos ao ataque com os três convidados habituais: António Duarte, representante do Sporting de Braga, Ricardo Silva, adepto do Vitória Sport Clube de Guimarães, e Ricardo Monteiro da Silva, que é adepto do Boa Vista. Boa tarde aos três. Como é óbvio, incontornável a situação que aconteceu no jogo entre o Vitória e o Futebol Clube do Porto e a saída de Marega de campo devido a insultos racistas que no espaço de 24 horas já fez correr muita tinta, com reações de todos os quadrantes do desporto, do futebol e também da política, como não poderia deixar de ser. Vamos começar com o Ricardo Silva, porque penso eu esteve presente no estádio e é Sim. adepto do Vitória de Guimarães. O que dizer de todo este caso? Boa tarde. Boa tarde a todo o auditório da Rádio Estádio, boa tarde aos meus colegas de painel. Espero ter a lucidez necessária para falar de um assunto tão delicado e que tomou estas proporções gigantescas. Começo por dizer que hoje sou um adepto mais triste do que ontem e dizer que sinto-me envergonhado, porque se efetivamente houve gente que não soube estar e que preferiu tais insultos de teor racista, acho, ou melhor, tenho a certeza que essas pessoas não podem nunca fazer parte de um espetáculo como o futebol. Um espetáculo que mexe com as pessoas e com a paixão das pessoas. Quero dizer também que o Vitória tem uma grande responsabilidade neste momento. Tem a responsabilidade de penalizar com veemência e exemplarmente os adeptos, os seus próprios adeptos, que tenham cometido tais atos. Portanto, isto é importantíssimo dizer. O Vitória e os seus adeptos têm que parar isto aqui e têm que ser exemplares. E têm aqui uma grande oportunidade para isso. Tem uma grande oportunidade para dizer a Portugal que não somos só nós vitorianos que estamos envergonhados e tristes. Temos de ser todos, os portugueses. O nome do Vitória, o nome do meu clube hoje está na lama. Está na lama porque isto é um país de gente sem educação. É um país de gente que tem gente que comanda este país, que não promove educação, e isto é apenas o culminar de uma crescente crispação que existe no futebol nacional. Isto é a face mais visível deste evento, vamos chamar evento social, porque isto é um evento social. E eu não posso aceitar que o meu clube seja posto na lama e os seus adeptos por causa de meia dúzia ou uma dúzia ou quantos forem que estiveram lá e que não souberam estar. É fundamental para as pessoas que têm responsabilidades fazerem algo. Tenho a certeza que o meu clube vai ser penalizado severa e exemplarmente, como já deveriam ter sido penalizados outros clubes. E aqui eu tenho que chamar a atenção, como chamei a atenção da direção do meu clube e dos adeptos do nosso clube, tenho que chamar a atenção das pessoas que mandam nisto. Eu hoje já ouvi e li reações absolutamente hipócritas de gente que não lá esteve e que nem sequer deu o contraditório. Portanto, e eu agora vou falar num caso que aconteceu a esta época e que ninguém quis saber, nomeadamente o seu presidente da Liga, que foi célebre a emitir um comunicado, e muito bem, só que esqueceu-se de outras situações que se passaram no passado. E eu aconselho o senhor presidente da Liga, o Sr. Pedro Poença, a ver e a ouvir o que se passou com o jogador Rochinha do Vitória este ano. Esta época, a ver, há uma transmissão televisiva, está lá, não pode escapar. Em que jogo?
no jogo Vitória-Boa Vista. Está lá e ele, se tiver coragem, que diga algo acerca deste assunto. Porque o que se passou ontem foi racismo. Ok, vamos penalizar. E agora eu pergunto, o que é que se passou com o Rochinha esta época? Qual é o adjetivo que ele vai colocar nisso que se passou com o Rochinha? Mas o que é que se passou com o Rochinha? A questão é essa. O Rochinha foi... O Rochinha passou um jogo a ouvir impropérios acerca da sua mãe, que tinha falecido há pouco tempo. Eu disse, passou o jogo a ouvir, até que o Ivo Vieira o retirou do campo, que ele estava visivelmente, portanto, consternado com aquela situação. Eu não posso, obviamente, deixar passar isto em claro, e reitero aquilo que disse no início da minha intervenção. O Vitória tem que ser exemplar no castigo a aplicar aos seus adeptos que tenham tido este tipo de comportamento. Não nos revemos nisto. Estamos a falar de um clube que tem nas suas cores e nos seus estatutos o preto e o branco. Inclusão de todas as cores e todas as raças. Não podem, de forma alguma, tratar o Vitória como um clube e os seus adeptos como um clube racista. Não é o Vitória que está envergonhado hoje. É Portugal inteiro. E eu nem sequer vou falar das intervenções oportunistas e hipócritas do seu Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Absolutamente oportunistas e hipócritas. Já lá vamos ouvir também a opinião do Ricardo Monteiro da Silva, adepto do Boa Vista, que certamente viu também tudo o que se passou. Qual a sua opinião? Sim, eu vi e pegando na última afirmação do Ricardo Silva, eu acho que este caso está recheado de tanto populismo, hipocrisia, aproveitamento de toda a gente que chega a não se dar valor ao que realmente aconteceu. Portanto, o que aconteceu chega a ser minorizado por tudo o que se está a rodear à volta, porque o que aconteceu é grave, é execrável, é censurável, é do pior que pode acontecer. E assim sendo, só podemos censurar, mas agora também não podemos vir depois, com falsos moralismos, dizer que isso aconteceu porque o Marega levantou os 2 dedos do meio, o vulgo pirete, para a bancada. Porque o que eu vi foi o Marega com os 2 polegares dirigidos ao solo, portanto em sinal de desaprovação de todas as vaias que estava a ser alvo, e apenas levanta os 2 dedos no meio, já entrar para o túnel, depois de ter ouvido muito e de muito ter aguentado ele, na minha opinião. Depois temos mais 2 situações para mim que acabam por cair no ridículo. É do presidente do Vitória e do seu treinador, que vem dizer que não ouviram nada. Eles virem dizer que não ouviram nada quando toda a gente diz que ouviu. Eu não sei se ouviram ou se não ouviram, eu não estive no estádio, não consegui acompanhar o jogo, porque com quem falei que não teve, que estava em casa, também não é perceptível esses tais insultos, essas tais vaias ao jogador, portanto, mas penso que estiveram muito mal quando vieram dizer que não estavam presentes. Depois, vamos cair um bocado naquele ridículo que é, eu não sou racista porque até tenho um amigo preto. Eu até tenho um amigo preto, portanto eu não sou racista. E portanto, não vamos entrar por aí. Acho que tiveram muito mal, inclusivamente depois a claque de Vitória no comunicado que faz, tive a oportunidade de o dizer hoje, também não foi feliz da forma que eu tinha dito. Eu pessoalmente não me acredito que os vitorianos e toda a claque sejam racistas. Não me acredito. Nem me posso acreditar, porque acho que são gente de bem, mas como em qualquer sociedade há gente de mal, não é? Quer dizer, não podemos agora pegar no todo e rotulá-lo todo por algumas pessoas que andam lá no meio. Depois é voltar um bocado ao início, aos falsos moralistas, nós temos o Porto a vir muito rápido com um vídeo na sua página e foi o Porto que tratou mal o Renato Sanches em pleno Dragão. É vir o Benfica quando maltratou o Hulk deu uma entrevista à Global Sports, ao erro, há 3, 4 anos, onde disse que só se sentiu o tal racismo na luz. O Porto chegou a ser multado pela UEFA no jogo com o Young Boys
por Foi que City. não, foi com o Young Boys, com o Nessam. Eu acho que foi o Pronto, City. no City Isso foi será- outra questão. Pronto, estes insultos ouvem-se em todo lado. Isto ouve-se desde o Carcabelinhos a Guimarães. O que é Agora, que estamos a falar desde o início destes agora programas? quer dizer, nós temos insultos do Porto quando veio falar do avião do Chapecoense para os adeptos do Benfica. Quando morreu o Eusébio? E quando morreu o Eusébio? Quando morreu o quer dizer, Eusébio, há uma música dedicada a ele. Vamos ter aqui um bocado de calma. Isto é grave o que se passou, nem vamos querer estar a passar um pano De forma sobre o que se alguma, passou. De forma alguma. Não vamos. As pessoas têm que ser penalizadas e, quanto a mim, quem tem que ser penalizado são os adeptos que tomaram estas atitudes. Isso mesmo. Não podem ser os vitorianos, nem pode ser a instituição. E eu digo isto como se fosse no Bessa, dizia exatamente a mesma coisa. Porque eu, como boavisteiro, não me revia numa atitude destas no Bessa. E não podia eu ser penalizado com 1, 2, 3 jogos à porta fechada, com a penalização que fosse, quando não me revejo nesta situação, nem tem nada a ver com isto. Portanto, o que eu acho que é importante é as pessoas também não terem daqui e tirar aproveitamentos políticos. É grave, volto a referir, é muito grave. Tem que se tomar medidas, mas as pessoas e o estádio Dom Afonso Henriques têm condições para se saber quem começou, porque isto depois também é um vírus, isto começa isto é quase como gritar penalti. No estádio de futebol. Não, Ricardo, é por... Ricardo, isto é quase como gritar penalti a bola no Sem meio dúvida. campo e toda a gente se levanta à tua volta para ver o que é que foi, Não, mas quer dizer, importante isto também as pessoas analisarem a cronologia de como tudo aconteceu. Já lá vamos. E também a história, porque a história do Vitória não fala nada disto. É muito importante as pessoas falarem nisto. Já lá vamos, Ricardo, vamos, porque eu quero para ouvir nesta primeira fase também o António Duarte. Antes de ouvirmos o António Duarte e a sua opinião, naturalmente, dizer que parece que estamos todos de acordo em relação a que isto não é novo, tem muitos anos no futebol português Sem e dúvida. não só, mas no futebol português aconteceu em praticamente todos, não posso dizer que foram todos, mas praticamente todos os estádios. Sem dúvida. Ouvimos isto. Eu apostaria em todos. Quem E olha que frequenta eu estádios, sempre quem baixa. frequenta estádios sabe como é perfeitamente que isto é Sabe assim. como é que Agora, é. a questão é que foi a primeira vez que um jogador saiu do relvado É verdade. e, pelo facto de acontecer em todos os estádios, não é minimamente desculpável. A situação continua a ser gravíssima. Mas ainda bem que aconteceu por um lado, porque nos permite discutir uma questão tão importante como o racismo, Muito que é um problema real em Portugal. António. Ora, cumprimentar os ouvintes, o nosso painel, os dois Ricardos e a ti também, André. Isto é um tema tão importante e de tamanha responsabilidade que me rejeito a fazer populismos. Porque isto é um problema histórico, é um problema da história de um país, é um problema da história do nosso futebol. E, André, se me permitis, eu gostava aqui de ocupar aqui alguns minutos a fazer aqui uma resenha de algumas situações. Eu comandei um grupo de combate de negros e brancos em África, na República Popular de Angola. Joguei com negros e brancos. Como dirigente fiz muitos contratos com negros. Um deles, o Fari, hoje dirigente do Boa Vista Futebol Clube. Como diretor executivo da Liga, assisti e moderei muitas vezes o caso Mateus. Como responsável na Desporto Seguro, uma mediadora de seguros da Liga, tive o caso de Chipenda, Vitória de Setúbal, do qual eu resolvi com equidade e com eloquência e aquilo que eu tinha como responsabilidade. O Vitória Sport Clube é fundador da Associação de Futebol de Braga, como o Sporting Clube Braga. Eu conheço agentes de Guimarães, como conheço agentes de Braga. Gente boa, gente de trabalho. O que o futebol português menos precisa é de hipocrisia. Precisa de leis. Leis. Precisa de bons exemplos. Eduardo, desculpe, mas é assim, precisa que sejam aplicadas as leis, porque elas existem. Pois é. Aqui é preciso ter... eu ia aqui utilizar uma expressão que não devo, é preciso ter coragem para aplicar essa lei, porque elas existem, desculpe, mas é importante que se diga isto. Infelizmente, estes momentos são aproveitados para este populismo. Populismo. E eu renego-me a aceitar determinados princípios e valores. Acabei de ouvir em direto numa televisão portuguesa, na SIC, um comentador a pedir uma condecoração para o Marega. Que o Sr. Presidente da República teria que condecorar o Marega. Arrepiei-me.
O povo Como também. é possível, no século XXI, com um país com uma história tão linda, tão rica, em que temos exemplos, É verdade. nós já fomos colonialistas. Até nisso aprendemos e soubemos aprender com tudo o que tivemos que enfrentar. Eu próprio aqui assumi que já comandei um grupo de combate de negros e brancos. Mas, felizmente, tenho coluna vertebral e não me aproveito das circunstâncias. Portugal não pode ser um país populista. Portugal tem que ser sério. Os adeptos de futebol merecem respeito. A cidade de Guimarães merece respeito. É isso mesmo. Vamos condenar quem praticou atos que não devia praticar ou não deve praticar, com certeza que Mas sim. eu disse isso, eu acho que Mas os não nos vitorianos podemos refugiar não se revê nesta... nesse slogan que começa a ser repetitivo, em que figuras, quer o Sr. Presidente da Liga, Sr. quer o Presidente poder da político, Federação, o Presidente da Federação, que aparecem céleres a tomarem, é isso de mesmo. facto, a eloquência do oportunismo Eu vi e não têm a vontade, a coragem de pôr leis. António, Querem que eu adiante algumas? Não tiveram António, coragem. Querem que eu adiante eu vi, algumas? desculpa, António, eu vi tanta rapidez, mas de todos os quadrantes políticos até, nem vale a pena falar, que estar a dar muita importância, Não interessa. mas vi tanta gente a dizer tanto e tão oco em tão pouco tempo, que eu perguntei na página do Sr. Pedro Proença, como é que ele tinha sido tão rápido? O que é que se tinha acontecido? Porque em situações destas, não vemos esta celeridade. Mas volto a dizer aquilo que eu disse há um bocado. E eu não me acredito, porque estaria num país ou num planeta completamente errado, que 90% das pessoas não se revêem naquelas atitudes. 90 ou 95 ou 99% das pessoas, Ninguém das se pessoas revê de naquilo. Guimarães e os vitorianos não se revêem naquela situação. Não são as pessoas de Guimarães. É o povo português não É se isso, revê é. nestas Não, situações. é. Isto é transversal. O que dói é o oportunismo com que isto é tudo tratado. Entendes? Portugal não é um país racista, eu passo este princípio, mas existem racistas. Mas se de facto há Mas agora- racistas, há que fazer Mas- leis, mas- há que de mas facto fazer usar leis, condições as leis- para que uma sociedade As leis cresça, estão seja feitas, mais António. democrática. António, o racismo é crime público. Claro Portanto, não é que sim, preciso mas fazer não é- leis, é preciso aplicá-las. Só que se enquanto em Inglaterra o António está ao meu lado e insulta um negro, e sou eu que chamo a polícia e o identifico Sim, e digo, este senhor aqui ao meu lado está a cometer um crime. Em Portugal, nós somos tão pequeninos e com tanta mesquinhez de cabeça que se o António estiver ao meu lado e se insultar um negro, eu na corrente também insulto. O problema é esse. E depois isto pega-se como um vírus nas bancadas. E toda a gente insulta. É a história de penalti. Se a bola te souber uma falta no meio campo e se eu gritar penalti, levantam-se 5 ou 6 pessoas a gritar penalti. Ricardo, aí estamos todos de acordo que Mas- isto é ignorância. Mas isso é António ignorância Duarte. futebolística. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos que Não é ignorância, nós é o temos inacorrente. este espaço é muito importante. Este espaço é muito importante para quem tenha paixão pelo futebol e amor a um clube, que é o meu caso pelo Sporting Clube Braga, é o caso do Ricardo pelo Vitória Sport Clube e é o teu caso pelo Boa Vista. Nós temos que assumir este direito a ter paixão por um clube e a ser apaixonados E pelo futebol. atenção, O que nós pedimos, e este espaço nos permite, é fazer com que as pessoas cresçam, deixem de ser hipócritas, deixem de oportunismos e tenham a coragem para dar aquilo que o futebol precisa, necessita, que é respeito pelos adeptos. Se houver respeito pelos adeptos, há É isso respeito mesmo. pelas António. gentes de Guimarães, há respeito pelas gentes de Boa Vista, há respeito pelas gentes do Braga e por outros clubes Mas todos, eu vou até por voltar a três repetir. estaduais. Se nós não aproveitarmos este espaço e exigir que isso seja com coragem tratado, vamos continuar a assistir a este populismo, a António, este oportunismo de pessoas mas aí que está, perante António. factos que aconteceram em Guimarães, podem acontecer em Braga, O podem António acontecer nunca em Boa ouviu Vista. isto, nunca ouviu isto no Braga? Claro que sim, em todo E as lado, revistas Bessa? em todo lado, mas Isto ouve-se das distritais. Mas, Ricardo, todo nós lado temos agora. que deixar aqui bem claro que uma coisa é, maus comportamentos têm que ser punidos, certo? Perfeitamente de apliquem acordo. essas Perfeitamente de leis. acordo. Eu vou O pegar problema do futebol português é que não há coragem para fazer Eu vou leis pegar. com equidade. Os clubes não são tratados de igual forma, certo? A distribuição Certo. da riqueza do Não- futebol nada é não é de de igual suceder forma. igual, certo? Não há controle sobre a entrada de dinheiro dos
dos capitais nas SADs, certo? Não podemos continuar com dirigentes com 17, 18, 20 anos de poder. Não pode continuar. Os clubes são dotados de utilidade pública. Não podemos continuar a ter presidentes, não podemos ter donos dos clubes com 15, 20 e 30 anos, reis do futebol. Pronto, e o povo, os adeptos, os vitorianos, os bracarenses, o país inteiro apercebe-se deste conluio que há destes poderes que não tratam o futebol devidamente. Isto arrasta-se para a juventude, arrasta-se para os estádios e depois a estes comportamentos. Agora, nós, como somos gente de bem, quem se comportar mal tem que pagar, tem que ser condenado, mas tem que haver leis com verdade, sem populismos, que comece a educar o nosso país, o nosso povo, os nossos esportistas, para que aprendam. E com este estado de ódio colocado pelos nossos dirigentes dentro da nossa própria casa, que temos que assumir que isso que se passa, e o povo olha para o lado. Hoje pessoas que estão a condenar estes atos, que eu também condeno, e vocês também condenam, andam a pôr reis de pés de barro a comandar o futebol português, a bater-lhe palmas, a aplaudi-los em atitudes que tomam publicamente, em que não têm responsabilidades perante as finanças portuguesas, em que não têm responsabilidade perante a banca portuguesa, em que não têm responsabilidade perante o poder político. É este o nosso país, que é este o futebol que não se comporta. Portanto, o que eu estou aqui a assumir é dizer assim: meus amigos, aplique-se a lei. A lei só por si não é suficiente. Todos nós sabemos que o futebol hoje não está a ser respeitado. Os adeptos não são respeitados. Não é por acaso que se começa a ver nos estádios cânticos para com pessoas responsáveis da Liga, da Federação, do poder político. Porquê? Porque os adeptos do futebol não estão a ser respeitados. E isto não quer dizer que se possa tomar atitudes de qualquer maneira. Não. Elas têm que ser responsabilizadas. Mas o futebol português merece agora e já um levantamento para que isto seja enfrentado com coragem e pôr leis capazes. E leis capazes é começar a organizar o futebol português. António. Os nossos dirigentes não podem ficar impunes sobre determinadas situações que fazem dois pontos muito rápidos que eu gostava de voltar a passar a palavra ao Ricardo. Agora, há duas situações. Há um bocado desde que se via das distritais à Primeira Liga, isto vê-se em todo o mundo. Claro. Temos situações que já foram vistas. Agora, eu gostava, e mais uma vez vou ser insultado nas redes sociais, mas gostava que os nossos ouvintes pensassem nisto. E peço aqui um exercício que vai ser difícil, mas pensem: um jogo Porto-Vitória em pleno Estádio do Dragão, e que acontecia isto para com o jogador de Vitória. Quais eram as repercussões dessa situação? Olha, Ricardo, as minhas palavras eram precisamente as mesmas. Mas porque não pode de maneira nenhuma. Não é isso. Eu não estou a dizer das tuas, António. Estou a dizer da nossa classe, dos nossos políticos. Eu não digo das tuas nem das minhas. Não sei. Ricardo, este espaço é um espaço de tanta liberdade. Ricardo, aproveita esta liberdade para dizer aquilo que nós temos como sentimento. Nós somos a favor do futebol. Nós somos uns apaixonados pelo futebol. Nós gostamos dos adeptos do futebol. Isto tem que ser de uma vez por todas entendido. Eu vou responder aqui ao Ricardo. Isso já aconteceu. A net, está tudo na net, está tudo. As televisões têm imagens, têm sons. Já aconteceu nesses estádios e noutros estádios. Alguém teve a coragem de penalizar? Claro que não. Existem Ricardo. leis. E vamos continuar igual. Foram aplicadas? Não foram. Portanto, este triste caso que aconteceu, acontece a partir dos 60 minutos de jogo. A imagem que está a ser transmitida para o mundo é que o Marega teve um jogo terrível e que teve um jogo em que foi alvo de insultos racistas. Isto é mentira. Ou seja, isto começando pela cronologia dos acontecimentos. E começando por aí, Ricardo, deixa-me só fazer aqui um pequeno parêntese para que possamos ouvir o que disse precisamente o presidente do Vitória, Miguel Pinto de Lisboa, sobre essa questão. O Vitória Sport Clube é um clube que tem as cores preto e branco, porque na sua gênese decidiu e bem, e é o nosso lema, que é a igualdade de raça, a igualdade de credo. Também nós, Vitória Sport Clube, temos jogadores de todas as cores, de todas as raças, de todos os credos. Também nós promovemos a igualdade de género e de raça no desporto. Não nos revemos em comportamentos que possam ferir essa igualdade
Se algum dos adeptos do Vitória teve esse comportamento, vamos tomar as medidas correspondentes. No entanto, parece-nos que houve comportamentos provocatórios de profissionais de futebol e que pretenderam incendiar o espetáculo. Além disso, o Miguel Pinto Lisboa disse que não é uma situação inédita com Marega, que recordo foi atleta do Vitória. Ricardo. É importante que se diga isto, porque se estamos a responsabilizar e temos que responsabilizar adeptos, educar e responsabilizar. Também temos que responsabilizar os profissionais, não só os que andam lá dentro, mas os treinadores e os dirigentes que andam a passar esta mensagem de ódio. E atenção a Marega. E eu tenho que dizer isto, Marega. Marega foi jogador do Vitória. É a segunda vez que ele sai daquele estádio e as televisões, se tiverem coragem, mostram a atitude que ele teve perante aquele estádio. Recorda-nos o episódio, por favor. O episódio foi com o Nacional da Madeira, em que ele provoca um penalti, ainda é na primeira parte, provoca um penalti, depois tenta agredir o jogador nacional, depois tenta agredir os jogadores de Vitória, depois maltrata todos os adeptos do Vitória, a fazer gestos para todo o campo, e estas imagens existem, e saiu do campo, portanto, sem o jogo acabar. Há aqui uma coisa muito importante que eu tenho que dizer de Marega, e eu isto tenho que o assumir. Um dia, o Vitória cometeu um erro muito grande, que foi desculpar o Marega nessa situação. O Vitória cumpriu os seus estatutos e incluiu novamente o Marega. E o Marega saiu de Guimarães como um ídolo. O Marega voltou no ano a seguir. Lesionou-se no estado de Vitória, saiu de maca com a camisola do Futebol Clube Porto, foi aplaudido de pé por todo o estádio. É muito importante que as pessoas saibam isto. É importante que o mundo saiba isto, mas o mundo não vai saber, porque a televisão não vai ter coragem de mostrar isso, porque o circo já está montado. E isto é verdade. E também deveria, e aí a Liga também tem que ter mão pesada, tem que analisar os casos de indisciplina deste jogador. Não é a primeira vez. Já aconteceu no Marítimo, já aconteceu no Vitória, já aconteceu no Futebol Clube Porto. Isto é verdade. E ontem é um facto que muito provavelmente existiu. E eu posso-vos dizer que o cântico dirigido ao Marega é um cântico bem português e não é racista. E ao Marega vai para o... Atenção a isto, é bem audível na televisão. Atenção que eu não estou a desculpar quem fez. Exatamente. Eu não estou a desculpar quem fez aqueles barulhos. Não mas tem nada o a ver estádio com sobrepôs-se a esses barulhos. É muito importante que as pessoas saibam isto. O estádio sempre reconheceu no Marega um profissional que ele não é. E é isto que eu tenho que dizer acerca de Marega. Um mau profissional. Ele, uma vez, desrespeitou o Vitória. E o Vitória incluiu-o novamente. Basta ver as declarações de Pedro Martins acerca desse assunto. Basta ver. Não podemos, mas, Ricardo, independentemente disso, foi também audível a imitação aí é que está. E lá está. E o estádio sobreposto a isso. Não podemos e essas desculpar. Pessoas... Não estou a desculpar. Eu fui claro. Não estou a desculpar. Essas pessoas têm que sair do estádio, tal como aquelas, eu vi cadeiras a voar. Mas o que é isto? Estamos aonde? Quem são estes adeptos? É tirá-los do estádio, tirá-los. Agora, temos que dizer outra coisa. Um jogador que tem 4.000 pessoas para festejar um golo e vai festejar com o adversário a fazer gestos de todo o tipo, mas estamos a brincar. Ele apontou para o braço. Apontou Qual para é o o braço. significado? Eu não sei. Aquele gesto pode ter muitos significados. Cada um terá a sua leitura acerca do gesto. E agora vem-me dizer que ele foi maltratado antes do jogo. Eu acredito nisso, infelizmente. Nisso eu acredito. Agora, antes do jogo não há insultos racistas. Já há vídeos aí a circular. E digo mais, vão ter dificuldade em provar isso. Mas eu aceito que o Marega, e eu aceito a atitude dele. Eu aceito a atitude dele em sair do campo. Mas também o Rochinha deveria ter saído do campo, mas o Rochinha foi profissional, aguentou até ao fim, até o treinador dizer, anda, tu não estás em condições, não jogas mais. Isto é verdade, as pessoas têm que saber as coisas. Nós não podemos desculpar. Não estou a desculpar, atenção. Sim, não estou a dizer... A primeira coisa que eu disse acerca dos adeptos que tiveram este comportamento, temos nós, vitorianos, nós direção, nós adeptos, temos que ser nós a tirar esta gente dos estádios. Isto não interessa a ninguém. Eu fui muito claro no início da intervenção. E, por favor, não me venham julgar nesse campo. Por favor. O Vitória tem
o jogador que mais jogos tem no Vitória chama-se Nadinga. Exatamente. É negro. O Vitória tem um embaixador que se chama Neno e que toda a gente conhece. Sim, nunca será uma Ricardo, questão de clubite. portanto, para uma coisa. não, Ricardo, nunca tratem o meu clube de racista. Ricardo, houve uma coisa. Portugal tem que se sentir António, estamos a misturar portugueses. as coisas Não, e é isso este mesmo. espaço não é para isso. Ricardo, nem Eu vale não a estou a pena. misturar nada. Já Não, Nós Ricardo, temos tudo que nos acordo sentir contigo. envergonhados. Ricardo, eu Exatamente. tive o Portugueses cuidado, todos. eu tive o cuidado, e podes admiti-lo aqui, de te ligar de manhã, Sim, e a sim. primeira pergunta que eu te fiz foi: como é que estás? É verdade. Porque eu sei que não te revês naquelas atitudes. Absolutamente. Pronto, portanto, e podes dizer que foi o meu cuidado, como é que tu estás? Não foi o que é que se passou, Sem dúvida. quantas cadeiras voaram, te perguntei como é que tu estás? Sem dúvida. Porque sabia que não estarias bem com toda a situação. Agora, não podemos desculpar qualquer ato racista com uma arega, ter feito piretes, com baixar os calções, dar 3 cambalhotas e festejar onde quer que seja. Ele errou. Agora, para mim, não pode servir de desculpa Não é para os desculpa. atos racistas. Não, senhor, Pronto. de forma alguma. E até, eu volto a dizer, Os a minha profissionais ideia, também devem ser quando tu penalizados. dizes, sim, mas já falamos sobre isso. Agora, quando tu dizes que ele já saiu, uma salva de palmas em Guimarães, Ele saiu E eu ovacionado de pé, pronto, em maca, com a camisola do Porto. como eu agora me lembrei de um triste episódio que aconteceu em Guimarães, que foi com a morte do Fer, E é verdade. e que Todo o estádio se levantou todo o para o estádio aplaudir. se Também é levantou. verdade. Eu estou arrepiado a falar nisto. É verdade Portanto, que eu também as estava as pessoas não são más. Há núcleos que têm que ser lá. Há irradiados. gente má tem no que ser- futebol que tem que ser lá. irradiado. Ponto final. Ponto final. Entendes? Agora, não o que estão podemos a é fazer... desculpar, Ricardo, não podemos desculpar uma atitude racista com o que quer que ele tenha De feito, e forma volto a dizer. alguma, de Ele até forma podia ter alguma. baixado os calções e andar a correr nu. Nada disso desculpa o que aconteceu a seguir, na minha modesta opinião. De forma Desculpa. alguma. Sim, mas agora vale uma coisa. O que é que temos que fazer para este tipo de situação não possa ocorrer mais vezes? Como é que vamos educar Temos a que nossa... os nossos dirigentes se pronunciem, Então, não ora, só, aí não está. só Aí está. quando é com Ora, aí os está. três Olha, tarolas. Eles têm que se pronunciar, é sempre. Exatamente. Não Quando há tiveram um São João de- coragem. desculpa, quando há um São João de ver com fiéis e acontece isto, também tem que vir todos É falar. verdade. Não é É verdade. evidente. Não tiveram Quando há um coragem Tirsense quando com a aconteceu. pendurada, Não tiveram coragem. Então, Eram clubes muito grandes. Não tiveram Oh, coragem não de foi, desculpa, penalizar. aquele senhor que disse que não podia fazer mais nada, não foi o primeiro ontem a vir falar. Exato. O secretário de Estado, não posso fazer mais nada, vocês agora entendam-se, matem-se todos, andem todos à porrada, porque eu já fiz o que podia fazer. Claro. E ontem, protagonismo, apareceu. Estes é que são os culpados. Olha, deixa-me aproveitar também, porque eu ouvi palavras do Ruben Amorim, treinador do Sporting Clube Sim. Braga. Sabes o que é que ele disse? Para a semana já ninguém se lembra disto. É verdade isso. Mas ainda hoje o As Râmulo, pessoas sabem o que isto diretor no futebol adjunto que é disse assim. aqui, É. ainda hoje o diretor adjunto da É rádio isto. disse hoje de manhã, no programa de manhã, no comentário com assinatura dele, disse uma coisa que é muito importante. Isto não pode ser resolvido com camisolinhas a dizer não ao racismo, entrar Isso com não é. miudinhos de cor. Isso não tem, exatamente, isso não é. Não é. Agora, E a propósito- também não podemos, desculpa, André, também não podemos, e volto a dizer, estar a penalizar um clube, toda uma massa adepta, por causa de meia dúzia de Exatamente. anormais energúmenos Exatamente. que andam nos campos de futebol. Depois das reações da Liga, uma reação pronta da Liga via comunicado da Federação e também do Secretário de Estado do Desporto, falou o Primeiro-Ministro e também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ouvir. Não há nada como permanentemente ter chamando a atenção, e eu tenho feito desde sempre, até com atitudes as mais diversas, para o risco que é na sociedade portuguesa entrar-se numa escalada que se sabe como se entra e não se sabe como se sai. Eu ainda não cheguei a território português, chegarei hoje à noite, e, portanto depois verei exatamente como é que tenho uma série de compromissos, como é que é possível dizer aquilo que estou a dizer aqui. Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP, o Presidente da República garante que vai tratar deste assunto a fundo. O que quer dizer isso? André, chamar a atenção, andamos todos a fazer há muito tempo. Agora, que medidas, que práticas é que nós temos para que o futebol seja Ele tem uma frase até que é muito... uma vamos modalidade averiguar, desportiva vamos séria? averiguar. Como é que chamamos a atenção? Mas isto, chamar a atenção, o que é isto? Com coragem. É com coragem. Então não há medidas que têm que se fazer, É não tem com que se educar coragem. um povo, não tem que, É não isso. tem que se educar o desporto, É isso não tem mesmo. que assumir responsabilidades. O Responsabilizar poder político e não quer educar o saber de adepto nada. é fundamental. A Liga.
A Liga, a Federação, Eu não percebo que toda a gente. eu não sei quer como é dizer, que O regulamento país... disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional prevê punição de 1 a 3 jogos à porta fechada aos clubes que promovam, consintam ou tolerem comportamentos André. racistas. O artigo 113 do regulamento define sanções a comportamentos discriminatórios em função da raça, religião ou ideologia, para que tenham uma ideia. perfeitamente de acordo. E num Porto-Benfica, num Benfica-Porto, um Benfica-Sporting, um Sporting-Porto, quando isso acontece, alguém vai buscar este regulamento? As pessoas, quer dizer, também têm que parar um bocado e pensar. Esta hipocrisia toda. É esta Porque hipocrisia isto acontece toda. num Porto-Benfica. Pois Acontece no Benfica-Porto. Nós caímos Pois no ridículo. acontece. As pessoas têm que ter consciência disto. Nós caímos no ridículo num Benfica-Porto isto acontecer e ter pessoas de cor na bancada em fazer exceção. Isto é grave. Nós chegamos a um ponto que eu não sei mais o que é que é dizer. As pessoas não têm consciência. Eu volto a sublinhar que isso é uma questão de ignorância, não é? Aqui não tem a ver com Não, Não, é ignorância é uma e questão- falta de educação. Eu vou utilizar um termo. O que aconteceu ontem não foi racismo. Foi futebolismo. É o nosso futebol. É falta de educação. Nada mais. E agora acompanhado por hipocrisia E agora acompanhado aproveitamentos. por populismo, Populismo. hipocrisia, Aproveitamento. E puseram- aproveitamento. Eles apareceram todos Puseram- É muito rápido. grave. É puseram muito o grave. nome É do muito Vitória grave. É Sport muito Clube na lama. Não é só o nome do Vitória, é Portugal inteiro que tem que estar na É lama. o país desportivo. É, toda a gente tem que estar na lama. Ninguém se pode rever Exatamente. nisto. Todos temos responsabilidade É nos isso. comportamentos que Todos está a nós verificar temos- no futebol português. Todos nós, e E principalmente temos que as assumir pessoas isso. que mandam. E eu digo aqui novamente para o Sr. Presidente da Liga, o Sr. Pedro Proença, se tiver coragem, ainda vai a tempo, só se tiver coragem, ainda vai a tempo para emitir um comunicado acerca do Rochinha. É muito importante isso. Não É falamos muito aqui importante. ainda do papel do árbitro da partida, que terá recebido a comunicação de Marega, a queixa de Marega, e que aparentemente só aí se apercebeu do que Ele aconteceu. não, André. atenção, o árbitro não atuou porque o árbitro não ouviu. O que o árbitro ouviu e é bem audível, é aquele cântico tipicamente Não. nacional que toda a Não, gente desculpa, canta, Ricardo, vai para o, não é? o árbitro diz ao Sérgio Conceição, ao delegado da Liga, ao quarto Sim. árbitro, por tudo o que eu ouvi e consegui ver, que ouviu e que vai constar do relatório. Ok. Pronto, agora é assim. O que eu acho, e quando falamos aqui no árbitro, é que não teve, ia-me voltar a fugir, não teve coragem de fazer o que se deve fazer neste caso. Eu tive cuidado de falar com um árbitro e o que está, e as indicações que vêm são, neste caso, parece que é obrigatório dizer ao speaker se tem que vai parar parar o o jogo, que se vai Sim. parar o jogo se os insultos continuam. É isso mesmo. Mas ele não teve essa coragem. Agora, eu também te vou fazer uma pergunta, e agora fugindo um bocado ao tema do árbitro, que eu pensei nisto. Uhum. E se por acaso o Marega, quando sai, todos os jogadores de cor, sejam eles do Vitória, sejam eles do Porto, saíssem de campo, se no jogo a seguir do Rio Ave, do Famalicão, com o Aves, se recusassem a entrar em campo, como é que isto ficava? Provavelmente era uma boa medida dos jogadores para chamar a atenção de Não, toda, repara, toda a não, organização exatamente, mas sabes uma e de coisa, todas as mas agora, pessoas que têm responsabilidades nisto. mas eu também entendo que no calor do jogo, agora, este devia também, como nós já falámos aqui, tu falaste no Estádio Zero, Eu Isto também queria era- dizer algo acerca pronto, disso também. eu já te passo a palavra, isto também era bom entre os jogadores, dizer, meus amigos, na próxima jornada, eu sou de cor, não entro. Eu- E às tantas não havia jogos, e depois aí talvez se fizesse alguma coisa. Eu tive, Vamos estar aqui a querer dar exemplos com um não exemplo. eu tive uma mensagem no Facebook, uma pessoa que não conheço apenas das redes sociais, vitoriano, que escreveu: este jogo tinha tudo para ser histórico e infelizmente foi. Fomos fracos por não acreditar na tua ideia. E o facto é que se o Estádio Zero tivesse avançado neste jogo, nada disto se teria passado. Essa é que é a grande verdade. Recorda rapidamente só o que é a ideia do Estádio O Zero. Estádio Deixa-nos, Zero deixa-nos. era os adeptos do Vitória e até de outros clubes, porque isto é um movimento, ou melhor, uma iniciativa, não comparecerem nos jogos com os três Muito bem. denominados grandes. André,
Isto não se lá tinha está passado de outra certeza situação absoluta. que devemos de aproveitar este espaço para pôr o dedo na ferida e ter coragem das coisas. Esta arbitragem, este senhor árbitro não tomou outra posição porque não tem liberdade para o fazer. Nem coragem. Nem coragem. Mas não lhe dão essa coragem, porque o que se passa nos dias anteriores, com a solicitação de árbitros estrangeiros, aqui é má nomeação. E este árbitro, quando vai para apitar um jogo entre o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube do Porto, ele quer é ter os menos problemas possíveis, que o jogo acabe depressa, que saia bem, mas não está ali para reforçar todo um espetáculo desportivo em que ele faz parte dele. Ele não faz parte por medo, porque não tem liberdade. Porque o estado da arbitragem em Portugal é um estado de medo, de não assumir as responsabilidades. Está deplorável. E o que acontece com esta arbitragem vai acontecer com outras arbitragens, Com certeza. porque não há liberdade suficiente na arbitragem portuguesa que permita eles serem pessoas concentradas, pessoas que se assumam, que tenham liberdade para atuar em função. Mas isto está contemplado nos regulamentos. Mas quem é que aplica os regulamentos em Portugal? Ninguém. Olham Ou melhor, para o lado, aplicam dá jeito em quando circunstâncias quando dá jeito. residuais, E extremas. o seu presidente da Portanto, Liga o problema que anda é porque eu estou a dizer. multar adeptos. O Ruben Amorim disse E a que para a identificar semana já ninguém adeptos. se lembra deste episódio com o Certo. Marega. Porque em Portugal é assim mesmo. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. E o futebol português, os adeptos do futebol merecem mais qualquer coisa. Respeito. É O isso. nosso futebol merece melhores adeptos, melhores dirigentes, melhores árbitros, melhor tudo. O nosso Mas, o nosso futebol passa. Oh, O Ricardo, nosso futebol a única passa coisa, por a única coragem. coisa que eu ouvi, Coragem. que eu É vi, preciso coragem. coragem. a única coisa que eu ouvi, não há liberdade para tomar nada, atitudes. nada. a única coisa Como que é eu que a ouvi, arbitragem podia neste jogo tomar qualquer atitude? Ele está ali, constrangido, ele está ali. O que é que eu vou fazer? Ele até podia, António. se ele aplicar as leis, ele chegava a dar o segundo amarelo ao Marega, punha cá fora e expulsava. O que é que isto daria? Ui, era uma confusão. Se calhar se não fosse o Porto, se fosse qualquer, era capaz de ter tomado essa atitude. É verdade. O que é que já está a fazer? Já está a provocar a paragem do jogo, vai levar o segundo amarelo. Portanto, e hoje estávamos a discutir outra coisa qualquer. Portanto, isto tudo, o futebol português é uma mentira. Não há coragem Não. para nem aplicar as leis, nem para fazer leis que vá de encontro ao direito que os adeptos do futebol têm em Portugal, que é respeito. Não há. Na E perante hora- isto, vamos continuar com este estado de coisas. E mais, que não se passem coisas mais graves do que esta. Já se passaram coisas e mais vai-se graves, passar mais já se graves. passaram coisas Porque mais enquanto graves. não se tomar medidas, enquanto que os nossos dirigentes, que é aquilo que eu costumo dizer, na nossa própria casa, nós não exigimos os seus comportamentos que nos defendam em termos de espaços desportivos, quer nas ligas, nas federações, nas associações, isto vai continuar o mesmo estado de situação, porque não há liberdade, não há coragem para enfrentar as situações. E isto vai António, continuar no futebol português. António, o nosso futebol está assim. Os nossos dirigentes querem árbitros estrangeiros. Os nossos árbitros querem dirigentes estrangeiros. Pois. Nós queremos adeptos estrangeiros. Os nossos jogadores querem. Não sei o que é que eles querem. clubes Portanto, estrangeiros. não, quer dizer, repara uma coisa, isto está tudo Está tudo ao errado. contrário, está tudo ao Está tudo contrário. mal. E as pessoas, e não há ninguém que olhe para isto, precisamente. Não é que a olhe para primeira isto vez. e que ponha isto, quer dizer, ou pelo menos que se esforce, que isto não é Precisamente. fácil. Não é a que- primeira vez que falamos que os valores do nosso futebol estão totalmente invertidos. Tem Da nossa sociedade, não é só o futebol. O futebol Sim, mas nós estamos Este, aqui é a por isso que eu falar. digo, mas- este tema Mas isto vem no seguimento. merece responsabilidade, merece uma coragem, profunda reflexão uma e profunda coragem. reflexão que está-se a passar no futebol português. Enquanto que isto não for feito, isto não muda. António, Isto é repetir os mesmos discursos. É o discurso do Sr. Presidente da República, é o discurso do Sr. Presidente da Liga. Isto é inacreditável. Não, Vamos continuar na mesma. Mais grave Meus é amigos, que 30 segundos a é cada um que para o terminar. povo não acredita, os adeptos não acreditam e os comportamentos vão continuar cada vez piores. olha, eu nos, Isto meus sem- 30, eu nos meus 30 segundos só queria desejar que a próxima jornada não tenha tantos problemas, não tenha tantos casos, não tenha tantas situações e que, como o Boa Vista, consiga buscar 3 pontos ao Alvalade. Porque se não aproveitarmos esta altura da fraqueza dos outros também não, Nós que não gostamos podemos tanto de dizer. futebol, tanto do jogo, E andamos a discutir discutir aqui. problemas laterais que não têm nada a ver Eu com o nos meus, futebol, verdade, tem a ver é com o verdade. nos meus comportamento 30 das pessoas. segundos resta-me dizer o seguinte: sinto-me derrotado. É verdade. Não, tens que Sinto-me um lutar, homem Ricardo. triste e sinto-me derrotado, mas vou continuar a lutar. Sinto-me derrotado porque quem nem sequer dá
a hipótese de contraditório. O meu clube foi assassinado e colocado na lama. E eu vou continuar a lutar contra isso. Sempre, até ao fim da minha vida. Termina aqui mais uma edição de 45 minutos ao ataque com António Duarte, adepto do Braga, Ricardo Silva, adepto do Vitória Sport Clube de Guimarães, e Ricardo Monteiro da Silva, que é adepto do Boa Vista.